A gente está no ar com mais um episódio do podcast de política do Brasil de Fato, o podcast 3x4. Aqui você acompanha a nossa análise junto com você, obviamente, não só em formato podcast, mas também em formato videocast, para você ouvir e assistir uma análise popular dos principais fatos da conjuntura política do nosso país. Eu sou a Nara Lacerda, vou junto com você pela próxima 1 hora, muito bem acompanhada. Comigo está o meu companheiro de redação, Igor Carvalho, repórter de política do Brasil de Fato. Vamos nessa, Igor? Bora, Nara Lacerda, mais uma semana, bom estar aqui e com temas pujantes sempre, né, Nara? Sem dúvida, nessa semana a gente está muito bem acompanhado também na nossa lista de comentaristas, né, Igor? Tá com a gente o João Pedro Stedley, que é economista e liderança do MST. Muito obrigada por estar aqui conosco mais uma vez, companheiro. Uma honra. Imagina, vim só por causa do Igor, porque sei que ele vai falar do clássico de hoje à noite. Não daremos atenção a isso, João Pedro, mas eu senti sua falta, viu? E você acompanhe o podcast 3x4 nas principais plataformas das redes sociais. A gente está ao vivo no Instagram, no Facebook, no X, e também depois a gente vai estar disponível lá com o nosso podcast na sua plataforma preferida de streaming, a exemplo do Spotify, do Deezer, do YouTube Music. Dá para você escolher ouvir o 3x4 de qualquer lugar do mundo, a qualquer hora que você quiser. Mas a gente quer você conosco agora ao vivo para você comentar em tempo real o debate de hoje, por meio dos nossos chats, por meio das nossas caixas de comentário. Então, vem com a gente, vamos junto nessa próxima hora. Bom, e hoje a gente não podia deixar de falar do grande assunto da semana. Por 5-0, o STF, Supremo Tribunal Federal, tornou Jair Messias Bolsonaro, ex-presidente da República, réu por tentativa de golpe de Estado. A decisão foi unânime e a primeira turma do STF aceitou a denúncia da PGR, a Procuradoria-Geral da República, e tornou réus também outras 7 pessoas, todas aliadas de Jair Bolsonaro. Nessa lista tem 3 integrantes do alto escalão das Forças Armadas. Bom, a gente vai falar aqui, eu tenho uma listinha para vocês sobre os crimes que essas pessoas vão responder nessa ação penal. Vou ler porque é muita coisa, né? Não dá pra gente decorar e é importante que vocês saibam para ter uma ideia da gravidade do que a gente está tratando aqui hoje. Organização criminosa armada, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado pela violência e grave ameaça contra o patrimônio da União. As penas para isso tudo podem variar de 20 a 26 anos de prisão, né, Igor? Para analisar os próximos passos do processo no STF, nós vamos receber aqui, Nara, o ex-procurador de Justiça do Ministério Público de São Paulo, advogado, membro da Comissão de Direitos Humanos da OAB e também integrante do Grupo Prerrogativas, Roberto Tardelli, que já está conosco. Doutor Tardelli, muito bom. Doutor Tardelli, eu fico, depois de dias acompanhando TV Justiça, quando tem esses dias largos acompanhando julgamentos, é muita Vossa Excelência, é muito doutor. Doutor Tardelli, muito bem-vindo. Tira o doutor. Bom dia. Tira o doutor. Chama de Tardelli, tira o doutor. Tardelli, muito bem-vindo. Eu fico intimidado. Muito obrigado. Eu que agradeço o convite. Uma honra participar do programa. Uma honra estar ainda aqui virtualmente ao lado de uma das figuras mais proeminentes desse país, que é o João Pedro Stedley, daquele que faz efetivamente a história acontecer no seu melhor sentido. O quanto eu admiro o senhor. Muito obrigado por essa oportunidade. Tá certo. Uma saudação, João Pedro? Quer falar? Levantou o dedo aqui. Eu não... Olá, Tardelli, um grande abraço. Vou dar um desconto ao seu comentário. E estamos juntos nas mesmas trincheiras e nas mesmas lutas. Um grande abraço. Eu tô na mesma fila do Tardelli de admiradores do João Pedro. Mas Tardelli por causa do futebol. É só por causa do futebol, João Pedro, claro. Tardelli, queria começar esse debate. Há uma avaliação de juristas, cientistas políticos, de que nós vivemos ontem um dia histórico para o país. Essa percepção é um pouco comum na análise dentro da imprensa.
ela é justificada? Esse peso deve ser dado ao julgamento de ontem? De fato, vivemos um dia histórico no país? Rapaz, a gente conseguiu ontem quebrar uma escrita de 500 anos. Pela primeira vez em 500 anos, o núcleo duro de um governo golpista foi levado a julgamento. Isso até então não havia acontecido. Nos anos anteriores, lá atrás, quando terminou a ditadura militar, quando nós não julgamos os torturadores, nós criamos uma espécie de cultura de arquivamentos. Nós criamos um país em que a violência passou a ser admitida. A ditadura militar ela não acabou para aqueles que moram na periferia, para aqueles que estão disputando a posse da terra. Ela continua com os mesmos métodos, continua com a mesma doutrina e com a mesma, e talvez muito mais apurada, eficiência letal. Eu costumo dizer que o que a gente tem hoje é uma evolução darwiniana do que foi a Operação Bandeirantes, do que era Expediente Lecoq, do passado. Porque nós não julgamos aquelas pessoas. Aqueles que colocaram ratos e cobras em vaginas de mulheres, que mataram, que torturaram, certo? Que jogaram em cova rasa, né? Não foram incomodados, eles se aposentaram placidamente, foram curtir suas vidas. Não houve uma página histórica que eles pudessem cobrar o que eles fizeram. Nós chegamos a ter um dia que me pareceu, posso estar completamente errado, eu sou muito bom nisso, né? O dia que me pareceu que o trem começou a descarrilar foi quando o então deputado Jair Bolsonaro dedica seu voto à Ustra no dia do recebimento da denúncia da presidenta Dilma. Esse Apeado dia, no poder de uma forma absolutamente artificial. ali abrimos uma brecha A gente- horrorosa, né? Abrimos, porque ele nunca foi julgado, ele não foi, teria que ser julgado naquele momento, naqueles dias. Olha, assim, os anos foram passando e a gente vai perdendo a ingenuidade, não é, Sted? E a gente vai percebendo que, na verdade, a lei da anistia foi para acertar a situação dos torturadores. De quebra, para poder ter uma viabilidade política à época, esta situação se estendeu aos então integrantes das organizações então clandestinas. Mas primeiro e acima de tudo, foi para cuidar do pessoal de casa, foi para cuidar do pessoal do porão, daqueles que torturaram. É. João Pedro, Esse julgamento quebra essa escrita. Só para terminar, esse julgamento quebra essa escrita. Nós estamos trazendo esses neogolpistas para responder pelo crime que cometeram, que é a conspiração contra a democracia. Esse é o crime. me parece... Bom, João Pedro, queria uma avaliação tua também. Na tua trajetória, o que significou o dia de ontem? Eu concordo com todos os comentários que vêm sendo feitos na imprensa de que realmente foi um dia histórico. Porque nunca antes haviam sido colocados no banco dos réus generais, almirantes. A própria prisão do Braga Neto, para mim, por si só, já é um fato histórico de primeira grandeza na história política do Brasil. Também me chamou a atenção que foi um processo relativamente rápido. Nós estamos há 2 anos, porque, como disse o Tardelli, a nossa tradição, mesmo do Poder Judiciário, é empurrando com a barriga, e daqui a 10 anos vamos julgar quando a maioria dos atores, né, já não estão mais na política. Assim como nós não julgamos o golpe contra Dilma, que foi ilegal. Né? E foi esse mesmo STF que legalizou o golpe contra Dilma. Então, na prática, o que está acontecendo, na minha modesta opinião? É que houve uma alteração na correlação de forças da luta de classe. No período anterior,
o capital financeiro, que é o núcleo duro da burguesia brasileira, como vocês gostam de chamar a Faria Lima, diante da crise capitalista que atingiu a nossa economia, eles promoveram, financiaram o golpe contra Dilma, com a Globo fazendo inserções diárias contra Dilma. Depois sustentaram o Temer para ele fazer as mudanças na Previdência e na legislação trabalhista, que custará muito caro para a classe trabalhadora. O teto de gastos, que ainda está causando prejuízos para a classe trabalhadora. E depois sustentaram o Bolsonaro. E o que aconteceu com a crise do capitalismo? Continuou igual. Então, eu acredito que essa burguesia que dirige a economia brasileira se deu conta que não haveria mais ganhos históricos se ela mantivesse o seu apoio à extrema-direita. E por isso ela se afastou do Bolsonaro. E por isso que a imprensa burguesa ajudou a condenar o Bolsonaro. Por isso que o Poder Judiciário foi tão célere em transformar como réus. Ainda que Deus existe e iluminou o tenente-coronel Cid para ele se salvar. Não? Porque se não fosse a delação premiada do Cid, acho que seria difícil o STF reunir provas desse plano macabro de dar um golpe que levaria, inclusive, à morte de alguns personagens da nossa história. Eu senti falta na acusação. Por que eles não colocaram tentativa de assassinato? Sim. Que é tão grave quanto, não? E até fica como pergunta para o Tardelli: por que o tema da tentativa de assassinato no plano não veio à tona? Não? E por último, para não ser abusivos que nos acompanham, acho que também as Forças Armadas, que, como disse o Tardelli, em outras circunstâncias apoiaram o golpe, agora elas se afastaram. Então elas preferiram perder os anéis, 2 generais e um almirante, e o tenente-coronel Cid, do que pagar o preço histórico de que as Forças Armadas, como instituição, estariam envolvidas no golpe, como, é bem verdade, pelas declarações do Cid, parece que não estavam mesmo. Então, vamos aguardar, então, agora o processo, para que, de fato, os réus sejam condenados na forma da lei. Câmbio, camarada Nara! Tardelli, eu tenho uma pergunta para você daqui a pouquinho, mas eu vou deixar você responder essa pergunta importantíssima também do Stedley, essa dúvida que é de todos nós, porque o plano de tentativa de assassinato não foi citado. O plano de tentativa de assassinato das 3 principais figuras da época, o presidente, o vice-presidente eleito e o ministro presidente do processo eleitoral, constavam da urdidura do golpe, mas não chegaram a ser efetivamente tentados, ou seja, eles não tiveram uma corporificação na realidade. Isso vai traduzir, Stedley, se não há processo pela tentativa de assassinato, isso vai induzir um aumento absurdo da pena. Porque nesse golpe, nesse momento, quando a pena for imposta, irá se medir a intensidade do dolo, irá se medir até onde foram os conspiradores. E não há limite além disso. Eu creio que as penas que serão impostas aí ficarão próximas à pena máxima. Que é em de quantos razão anos? dessas situações todas. De 26 anos. Por este inquérito, nós não nos esqueçamos que há também a história da BIM paralela, que está lá cozinhando no forno da Procuradoria-Geral da República, que vai ser uma outra pancada em cima do Bolsonaro. Bolsonaro Vai ser ter outro processo, muito então, alvo. da BIM paralela? Vai ser outro processo da BIM paralela. Vai ser outro processo das joias. Adulteração do cartão de vacina, né, Ainda Tardelli? tem joia, Adulteração do cartão de vacina. O Bolsonaro, a avalanche do Bolsonaro começou. Mas tem muita pedra para rolar sobre ele ainda. E vou lhe dizer mais.
além desse plano de extermínio das autoridades, cogitou-se na construção de um campo de concentração nos moldes dos piores momentos da história recente da humanidade. Tardelli, eu Essa tenho... turma, Pois não. essa turma bateu o limite da intensidade do dolo como nós nunca antes na história desse país havíamos verificado. Tardelli, eu A queria pena deles aproveitar... vai ser alta. Eu queria aproveitar esse gancho que você está trazendo sobre as penas para te perguntar o que é que você achou da estratégia de defesa dos demais réus que estão ali citados, que estão praticamente abandonando Bolsonaro, é tudo dele, nada nosso. Isso pode ser prejudicial para o ex-presidente, Tardelli? Como é que você avalia essa, não sei se a gente pode chamar de estratégia, né? Esse posicionamento das defesas? Existe uma coisa muito interessante em criminologia que se chama dilema do prisioneiro, né? Todos estão presos, todos estão processados, agora todos estão temendo que cada um deles avance o sinal e promova com o Ministério Público Federal uma delação premiada que os desfavoreça para levar sua própria pele. Acabou o amor. Nenhuma estratégia de defesa enfrentou o médico, nenhuma disse assim, não houve trama, não houve tramóia, não houve conspiração. Eles não estão dizendo isso. Eles estão tentando inocentar o próprio cliente e passando a culpa para o outro. Ou seja, eles reconhecem a existência dessa tramóia toda e que na entrevista de ontem eu quase caí das pernas, João Pedro Sérgio, que eu fiquei assim, não é possível. Bolsonaro tem sinapses mentais que nós humanos não fazemos, né? Ele disse, né, que ele imprimiu a minuta do golpe. Isso foi fantástico. Ele imprimiu a minuta do golpe, aquela minuta cuja existência ele começou negando peremptoriamente, ele termina reconhecendo que ele imprimiu, ou seja, ele sabia da situação, ele sabia da tentativa do golpe, ele sabia de tudo. Ele disse isso sem que ninguém lhe perguntasse, sem que ninguém disse de vontade própria. Olha, eu imprimi a minuta do golpe. O advogado dele deve ter engolido a dentadura na hora que ele ouviu isso. Você acabou, não tem mais o que dizer agora. É incrível, porque acabou. Porque ele, de fato, ele disse que imprimiu porque ele precisava saber o que era, ele estava curioso. Ele não tinha entendido o que era. Imprimiu, leu 2 parágrafos e jogou fora. Ô, João Pedro, eu queria... A estratégia do Bolsonaro, eu queria entender um pouco politicamente. A estratégia do Bolsonaro foi, no primeiro dia, sentou na primeira fileira, ficou ali de frente pro Zanin, presidente da primeira turma, ladeado pelo Alexandre de Moraes, não falou com a imprensa, não tinha apoiadores do lado de fora e foi embora. Segundo dia, onde seria divulgada, né, ali a decisão do STF, que já sabia-se unânime, né, o clima era esse, ele decidiu ficar no Senado, onde foi acompanhado pelo Flávio Bolsonaro, seu filho, senador, e a senadora Damares Alves, fizeram ali uma oração, e ali ele escutou a decisão do STF. Em seguida, deu essa entrevista. Concordo com o Tardelli, se fosse o advogado, eu se fosse o assessor de imprensa, estaria desesperado ao lado do Jair Bolsonaro por aquela entrevista completamente atabalhoada. Mas queria saber a tua opinião. Como que você tem visto, João Pedro, esses movimentos do Jair Bolsonaro? Que sinais eles te dão? É alguém que está agindo com inteligência? Eu estou mais preocupado com as repercussões na população. Porque até aquele rito do judiciário, que é um verdadeiro teatro também, eu não domino. Talvez o Tardelli pudesse nos explicar melhor. Mas o que eu acho é que o Bolsonaro, ele representa um pensamento fascista da sociedade brasileira que sempre existiu. Agora, há uma diferença entre pensamento fascista, que defende a violência, o ódio e a mentira como instrumentos da luta política, que é isso que eles praticam, do fascismo histórico, que era um movimento de massas da classe trabalhadora
frente à crise do capitalismo, que foi o que aconteceu no Japão, na Europa, etc. E até nos Estados Unidos com o macartismo. Bom, agora o que nós estamos assistindo, como eu disse antes, que a burguesia, que é a que tem o poder econômico e que controla o judiciário e que controla a imprensa, abandonou o Bolsonaro. Não lhe convém mais. É melhor para a burguesia apoiar, por exemplo, como apareceu numa pesquisa que foi feita com 106 empresários da Faria Lima, que é melhor o Tarcísio, que é melhor alguém do centro, que o Kassab indicasse. Então, restaria ao bolsonarismo as massas. Só que eles não têm as massas organizadas. Mesmo quando ele era presidente, agora veio à tona, que ele organizava aquelas motocicletas, agora vem à tona que eram pagas com cartão corporativo. As pessoas eram pagas para ir naquilo. Então, agora, como é que ele vai mobilizar motoqueiros para cercar o STF? Vamos falar disso daqui a pouco, mas não havia um só bolsonarista de verde e amarelo ali na frente do STF. Então, até porque ele também não pode convocar aquela turma que ficava de vigília nos quartéis, porque aquela turma queria o golpe. Sim. Então, eles se sentiram traídos pelo Bolsonaro. E se eles forem lá para o STF, eles vão, na verdade, dar mais testemunhos do que queriam o golpe mesmo e de que não tiveram capacidade para fazê-lo. Então, eu acho que o maior sinal desses últimos fatos é a ausência de apoio popular, como já tinha sido sinalizado na manifestação de Copacabana, para defender o seu antigo chefe. Tardelli, nessa esteira do que o Stedley te pergunta também sobre o que o Stedley trouxe aqui, expressou como teatro do STF, a gente queria entender mais essa parte técnica. Você já disse que acredita na pena máxima, que é 26 anos. Tem muita gente que quer Bolsonaro preso por tentativa de golpe. Em que circunstâncias, quais são os aspectos desse processo que podem levar a essa prisão? E mais, ele está inelegível, né? Se coloca como candidato, mas está inelegível. Esse processo tende a ampliar esse posicionamento do judiciário, da Justiça Eleitoral brasileira sobre o fato de Bolsonaro não poder participar de uma eleição? Como é que isso tudo fica, tecnicamente, a partir de agora? E aproveita para explicar para a gente o teatro do STF que o Stedley trouxe aqui, porque a gente também precisa entender, e eu tenho certeza que quem está ouvindo também quer entender melhor como é que isso tudo funciona. Olha, vamos combinar uma coisa, certo? O STF é uma instituição de poder. É o poder supremo do judiciário. É aquele que, em última instância, vai exercer a soberania de poder. Ele pode, o juiz de São Paulo, Rio de Janeiro, tem lá os seus jurisdicionados, mas o STF tem 220 milhões de jurisdicionados. É um dos maiores tribunais do mundo. É, portanto, um órgão de poder, de muito poder. E esse órgão de poder, ele se manifesta como às vezes um oráculo se manifesta, né? O olhar, o gestual, o clima do julgamento. Por exemplo, no Mensalão havia trombadas históricas, outras trombadas históricas entre ministros supremos, dentre eles quem hoje ocupa o próprio Ministério da Justiça e Segurança Pública, com o então relator da Ação Penal 470. Neste, eles estão absolutamente sorridentes. Não há divergência. As divergências são pontuais, aqui e ali. Né? Mas aquela divergência fulcral não existe. O que sinaliza o seguinte: há uma unanimidade. O poder, o órgão de poder, se viu invadido por uma horda que rasgou obras de arte, defecou em cadeira, quebrou banheiro. Né? A mão que eles estão processando. Essas pessoas que ocupam o polo passivo desse processo e dos demais que vão ser julgados agora na semana que vem, não contam com nenhuma acolhida pelos juízes. Porque, olha, ele defecou na minha cadeira.
Ele rasgou o quadro, ele quebrou obras de arte. Roubou a Constituição. Né? Roubou o volume 1 da Constituição de 88. Né? Eles ofenderam os donos da casa de uma forma que os donos da casa não vão tolerar jamais. A possibilidade deles serem absolvidos, eu vou te falar, Mário, eu vou te falar, Igor, é a mesma de eu sair voando aqui pela sala, sabe? Não há esta possibilidade. E eles já sabem, já perceberam isso. Esta possibilidade não existe. O Bolsonaro agora é réu oficialmente estabelecido como réu. O Jair Bolsonaro não é alguém cuja pena é uma abstração. A pena agora é concreta, ela pode surgir concretamente. Essa entrevista atabalhoada, trabilhária que ele deu ontem, aliás, tem um rapaz, um senhor que está do lado dele usando uma gravata vermelha, que estava procurando um pedaço de pau para dar na cabeça dele, e ninguém deu esse pedaço de pau. Ele está com o olhar dele esbugalhado, espantado, aterrorizado. Eu não sei quem é, eu gostaria de saber quem é esse que percebeu o incêndio queimando a casa toda. Isso pode ser visto, porque o que ele fez ontem? Ontem ele tentou fazer um levante popular. Toda a indignação dele, olha, vai ter outro ato, nós vamos fazer outro ato. O que ele está fazendo? Ele está tentando emparedar o Supremo. E isso pode ser visto, se o Procurador-Geral da República assim entender, ele vai ter imensas razões para entender. Olha, estão querendo nos pressionar, isso chama coação no curso do processo. Isso é um crime. É um crime grave, é penado. Isso pena mínima de poderia 4 anos de resultar reclusão. num pedido de prisão antes da sentença final? Isso pode. Não tenha dúvida, não tenha dúvida, não tenha dúvida. Se isso não resultar no pedido de prisão antes da sentença, de prisão processual, isso vai formando o conjunto da obra. O conjunto da obra de Bolsonaro é terrificante para ele. Sim. Ele não tem. Ele desmereceu o Supremo, ele desmereceu o processo eleitoral, ele pediu para o povo se levantar, tudo numa entrevista só, sozinho. O único conselheiro dele, a quem de vez em quando dava uns bisus no ouvido dele assim, era o próprio filho, que não é exatamente a pessoa mais sensata, mais prudente desse planeta. Sabe-se lá o que foi falado naquele ouvido, né, Tardelli? Eu queria aproveitar. Imagina! Nossa, eu fico imaginando. Aliás, a imagem dele cercado por aquelas pessoas é impactante. É uma obra de arte de mau só gosto. pra gente. Nossa, tem um rapaz, tem um senhor que está do lado dele, de gravata vermelha, que se vocês quiserem colocar depois, eu queria saber quem é essa figura. Ele está estarrecido. Ele é aquele passageiro do trem fantasma, assim, sabe? Ele não aguenta mais uma curva. Para de curva. Agora, Tardelli. E a gente tem que entender que essa inelegibilidade dele, não é esse outro, tem um outro que está do lado esquerdo dele, a nossa esquerda, né? Ela é agora decorrência da condenação criminal. Sim. Decorrente como efeito da condenação criminal previsto no artigo 91 do Código Penal pelo tempo da condenação. Se eu for condenado a 20 anos de inelegibilidade. 30 anos. Se ele for somado das penas, condenado a 50, são 50 anos de inelegibilidade. É bastante coisa. Porque uma coisa é o tempo em que ele vai permanecer preso, que a legislação brasileira estabelece um máximo de 40 anos de reclusão. Outro tempo é a consequência da condenação, que é a inelegibilidade decorrente da condenação. Tardelli, tem... Ou seja... Tem um aspecto técnico ainda que acho que seria interessante repercutir contigo. Ontem, ouvindo ali por quase 2 horas a manifestação do voto do Alexandre de Moraes, né, que é o relator do processo, me chamou a atenção o Moraes, em determinado momento, destacar, querer combater essa narrativa bolsonarista de que estão presas
avós de que estão presas, mães de família, pessoas que foram com as suas bíblias para dentro dos prédios públicos. E aí ele faz ali um recorte etário, apresenta alguns números, mas também houve uma apresentação de um conjunto probatório muito auxiliado pela delação do Mauro Cid. O que te chamou desse conjunto probatório? Que momento que o senhor bateu o olho naquela explanação do Alexandre de Moraes e falou: aqui ele pegou o Jair Bolsonaro e seu grupo? Que prova que lhe chamou a atenção? Olha, ele pega o Jair Bolsonaro e o seu grupo nas provas que o próprio grupo cuidou de fazer. Aquelas imagens que ele colocou, nenhuma delas foi feita por um cinegrafista colocado no Supremo Tribunal Federal. Uhum. Foram provas que eles produziram. Olha, não há uma inteligência artificial, né? Não há os depoimentos dos generais que foram chamados às reuniões, né? A existência da minuta de golpe na própria sala do Jair Bolsonaro, do Partido Liberal. É um caminhão de provas que ele tem. A delação do Mauro Cid, que eu acho que comporta crítica, sim, mas veja uma coisa, ela comporta críticas num sentido muito mais ético do que jurídico. A lei de organização criminosa não proíbe esse recall de delação que ele fez. Não há proibição na lei disso. Claro que o ministro Fux falou assim: pô, esse cara prestou 9 depoimentos, qual deles é o verdadeiro? É uma pergunta a ser feita pelos advogados do Bolsonaro e dos demais acusados. Ocorre, porém, que a delação do Mauro Cid nada mais é do que uma ratificação de tudo que já havia sido amealhado. E depois dessa frase magnífica de Bolsonaro, que ele imprimiu a minuta de golpe, ele desempregou o Mauro Cid. Certo? O Mauro Cid agora vai ficar um personagem de terceira grandeza, vai ser aqueles personagens de novela mexicana, no máximo o motorista do carro que cometeu o crime. Assim, né? Porque ele deu a informação que ninguém tinha até então. Olha, eu imprimi a minuta do golpe. Então, eu estava sabendo de tudo. Eu imprimi a minuta do golpe para saber do que se tratava. Sabe? Ele acaba admitindo o que ninguém afirmou. Assim, cravou, olha. Não, eu imprimi. O Ctrl+P foi eu que fiz. É uma coisa assim que a gente fica meio perplexo quando a gente escuta. Porque ele admite a prática do crime agora na sua integralidade. Sem dúvida. É de Olha, deixar eu não dei a facada. Chocado. Mais ou menos ele disse assim: eu dei a facada não para matar, mas para ver se o corte estava afiado, entendeu? Ele deu a facada. Ô, Tardelli, deixa eu passar Ele um fez, recado aqui. Deixa eu passar um recado aqui, não só para você, para todo mundo que está nos ouvindo. E já a gente continua com essa conversa. Mas não dá para continuar o nosso programa sem convidar vocês que estão conosco a entender e saber como é que a gente faz comunicação popular aqui no Brasil de Fato. Você quer saber mais sobre os bastidores do podcast 3x4 e de tudo que a gente produz aqui no BDF? Então assine o nosso boletim informativo, porque nós não vamos usar o termo em inglês ao lado do nosso querido João Pedro Stedley. Então vai lá, o link é super fácil, brasildefato.com.br/boletim, e é de graça. Assine então o nosso boletim informativo, saiba mais sobre a produção da comunicação popular que o BDF leva para você e que só pode ser feita com essa troca. Então vem dialogar e vem lutar com a gente. Vamos retomar nossa conversa, Igor Carvalho. João Pedro, essa condição do Bolsonaro agora de réu deve acelerar o debate proposto pela extrema-direita por anistia no Congresso Nacional. Eles estão esperando que o Hugo Mota retorne do Japão, onde cumpre uma agenda com Lula, para sentar com o presidente da Câmara e provavelmente negociar cargos, emendas, ver o que é possível fazer para que a anistia entre na agenda do Congresso no primeiro semestre ou no segundo, mas neste ano ainda ela entra na agenda do Congresso. É passível, para você, é possível que essa agenda ela ganhe força no Congresso Nacional? Porque, por outro lado, a esquerda tem dito, que me parece crível, não sei tua opinião, gostaria de escutá-lo, que
Anistia você negocia após julgado, transitado em julgado, sentenciado. Uma anistia pré-julgamento me parece um pouco estranho. Esses dois aspectos, João Pedro, o que você pensa sobre isso? Eu acho que, de fato, o tema da anistia está fora do ar. Ainda que no início eu acho que tinha uma motivação maior por pressão dos familiares daqueles que estão na papuda. Então até poderia ter um apelo popular. Porém agora, diante desse novo processo e dos outros que virão, como o Tartelli explicou, eu acho que é estapafúrdio. O Congresso não tem nem como tomar uma decisão, ainda que eles tivessem maioria, da qual eu duvido, porque se a nossa análise está correta de que a burguesia está se afastando do Bolsonaro porque prefere botar seus ovos em outros ninhos, evidentemente que essa orientação vai chegar lá no Congresso, porque a burguesia controla também o Congresso brasileiro. Não é os partidos, não é o Ciro Nogueira, não é não sei o que, é a burguesia. E a burguesia vai orientar os seus congressistas. E a essa altura do campeonato não interessa também para a burguesia ficar mantendo um defunto vivo, do ponto de vista da política. Então eu acredito que não tem nenhuma perspectiva do ponto de vista da luta política que prossiga esse fato. Agora eu quero aproveitar o microfone, literalmente, para perguntar para o Tardelli duas coisas. Primeiro, quanto tempo vai demorar esse processo que agora se inicia? E se é possível ele ser mais célere? Porque há outros processos que demoraram um ano, né? Ou como foi o próprio processo do Lula, que se estendeu por 4 anos. E também, como uma curiosidade de militante, o fato do Cid ter feito a delação significa que ele terá uma pena menor do que os outros? Essas eram as duas questões que a minha curiosidade militante faz ao doutor professor sabidão Tardelli. Imagina, quem sou eu? Certo, quem sou eu? A pena do Mauricio será muito menor que a de todos, certo? A delação é para isso. A delação é um pudim que se oferece ao membro da organização criminosa para que ele, em troca desse pudim, conte o que ninguém sabe. E o que não seria possível ser revelado numa investigação convencional. Então, a pena do Mauro Cid deve ser uma pena amiga, amena, tranquila para ele cumprir. Quanto ao tempo que vai demorar esse processo, eu posso dizer a vocês, meus queridos, que esse tempo vai ser muito menor do que a gente imagina, ainda que seja imenso o número de testemunhas que eles possam rolar. Por que eu estou dizendo isso? Normalmente, uma testemunha é testemunha ou não de um fato positivo. Tá? Olha, eu sei que o Roberto Tardelli não cometeu esse homicídio, não cometeu esse furto, não cometeu esse roubo e assim sucessivamente. Agora, como que eu posso ser testemunha de um fato negativo? Como que eu posso dizer que o Roberto Tardelli não participou de uma tramóia para a extinção do Estado Democrático de Direito? Como que eu posso falar isso? Que testemunha onisciente seria essa, que sabe tudo da minha vida, a ponto de dizer que ele não participou dessa tramóia? Nem se, a menos que ele fosse um gêmeo chifópago, ele não teria como saber disso. Então, os testemunhos vão ser na linha daquilo que disseram os advogados. Ele é bom, honesto, trabalhador. Ele é uma pessoa bacana, ele é um democrata. Ele, quando nasceu no berçário, ele quis eleger a parteira que cuidasse dos bebês, né? Ele é um cara bacana, nada disso acontece. Ele foi enganado pelos demais. Ou seja, Isso um não é argumento só testemunho, para né? reduzir pena. É um argumento só para. Então, essas oitivas tendem a ser muito rápidas. Vai ter audiência aí que vai durar 5 minutos. Agora, outra pergunta para a nossa militância.
o processo corre contra os 7 ao mesmo tempo. Sim, E depois, ao mesmo tempo. só as penas é que serão individualizadas. É isso? Só as penas serão individualizadas. Bolsonaro, por ser a ponta da pirâmide, vai levar a pena mais grave. Não tem sentido você apenar o chefe da organização criminosa com a pena inferior àquela pena que você vai combinar àqueles que estão abaixo deles. Não tem sentido algum. Portanto, o que vai acontecer é que Bolsonaro vai ele receber o caminhão de pedra mais pesado para puxar vai ser o dele. Outros poderão aí ter penas menores, eu acredito que da segunda fase, do segundo módulo, certo? Aqueles que não tiveram grande importância na urdidura mas esse núcleo duro, porque eles separaram. E só uma coisa, o Stedley tem uma frase genial, ele disse uma coisa genial agora. Nessa liturgia do poder, qual foi a foto de embarque do presidente Lula para o Japão? Ele, presidente Lula, os ex-presidentes do Senado ex-atual presidente do Senado, ex-atual presidente da Câmara. Isso é um anúncio de que a anistia não tem exatamente boa acolhida, não. Tardelli, só para deixar a nossa audiência na mesma página, vamos ler aqui, porque nós estamos falando dos 7 que foram arrolados como réus também, junto com o Bolsonaro, e mostrar inclusive a gramatura dessa turma. Nós estamos falando do Alexandre Ramagem, ex-diretor da ABIN, Almir Garnier, ex-comandante da Marinha, Anderson Torres, ex-ministro da Justiça, Augusto Heleno, ex-ministro do GSI, Paulo Sérgio Nogueira, ex-ministro da Defesa, Braga Neto, ex-ministro da Casa Civil, Mauro Cid, ex-ajudante de ordens da presidência, Nara Lacerda. Pois é, nomes que você não deve esquecer, porque são nomes importantíssimos para os próximos meses e para esse assunto. E eu quero fazer uma pergunta agora para o João Pedro Stedley, que eu sei que ele vai gostar muito e vai nadar de braçada pela experiência com o movimento popular que ele tem, porque tem gente na direita achando que a eventual prisão de Jair Bolsonaro vai levar o povo para as ruas, acampamento em apoio, gente se manifestando contra a prisão, mais ou menos fazendo o que a gente viu nos acampamentos em defesa da liberdade do presidente Lula. Stedley, você vê alguma possibilidade de que isso aconteça ou a direita está superestimando o amor que os apoiadores têm por Jair Bolsonaro? Eu acho que é claro que pode ter manifestações aqui e acolá de 200, 300 pessoas, mas como eu disse antes, falta consistência para a causa. Quando nós nos mobilizamos a favor do Lula, já em São Bernardo, quando foi anunciada a prisão, ou no processo lá do TRF4, quando nós fomos a Porto Alegre, botamos 60 mil em Porto Alegre. Não, a primeira vez que em Curitiba, primeira oitiva do Lula, a primeira vez que ele esteve diante do Sérgio Moro, me recordo, cobri pelo Brasil de Fato, que havia muita gente em Curitiba, João Pedro. É verdade, umas 30, 40 mil pessoas. E ficamos lá acampados 2, 3 dias. Depois organizamos a vigília. Mas por quê? Porque havia uma causa. E havia uma classe trabalhadora que se sentia fraudada desde o golpe contra Dilma. Bom, agora, quem é que estava nos quartéis? Eram as viúvas da ditadura, as esposas de militares e peões pagos pelo agronegócio. Então, como já foi dito aqui, não tem uma causa a favor, né? E pior, o Bolsonaro e os 7 anões aí estão sendo acusados de tentativa de golpe. Bom, esse pessoal que estava nos quartéis queria o golpe, foram eles também atores. É verdade. Então, como é que agora eles vão se mobilizar
para dizer, não, nós não queríamos o golpe. Não, eles continuam querendo, inclusive com aquelas denúncias bestas lá nos Estados Unidos, de que o Trump também deveria intervir aqui no Brasil, porque aqui tem uma ditadura, né? Santa paciência. Então, eu acho que não tem, do lado deles, né, capacidade organizativa para juntar povo. O povo está preocupado com o preço da carne, com o preço do óleo de soja, com o preço do ovo. É isso que o povo está preocupado. Mesmo aqueles que os pastores evangélicos mobilizavam aqui na Paulista, pelo menos que nós acompanhava, né? Já lá na Copacabana foi revelado, né? Nem mais os evangélicos foram, a maioria dos que estavam 18 mil pessoas, João Pedro. Não, e a pesquisa que a USP foi, a maioria eram católicos conservadores. Então, Olha sim. só, então mudou. nem pode se botar a culpa, os pastores manipularam a sua base. E por último, volto ao tema. Quem é que financiava as vigílias nos quartéis? O agronegócio, a burguesia, que agora não está interessada. Então, faltarão recursos da burguesia para manter um apoio desse tipo. Agora, de novo, vou aproveitar o microfone para fazer uma pergunta para o Tardelli. Eu vou levantar e vou embora aqui, João Pedro. Porque é ele Não o... de jornalista. Não, mas é ele o sabidão. Eu só estou dando chute aqui. O que eu queria perguntar para o Tardelli, na visão dele como jurista, ele acha que tem chance do Bolsonaro correr para a Embaixada da Hungria? Ah, rapaz. Rapaz. Mas posso, Tardelli, Eu um acho apêndice? Olha que ousadia. Vou... um apêndice à pergunta de João Pedro Stede. Olha como eu tô ousado. Caso ele o faça, qual seria a solução para isso? A consequência, porque nós não temos gerência sobre esse território, né? Bem, eu acredito que deva haver 2 soldados lá perto da Embaixada da Hungria vigiando o portão. Depois, certo? Essa história de 2 pelo soldados. menos isso deve ter. Então, não custa botar 2 soldados lá. O Bolsonaro, para fugir, está com o passaporte apreendido. Para fugir, ele tem que fugir da pior maneira possível. Ele falsifica um passaporte, naquele pensamento mágico, que ele vai aparecer lá com a foto do Brad Pitt, as pessoas vão entender que não é ele, Bolsonaro, porque ele não é uma pessoa conhecida na aduana por onde ele passar. Né? Vocês se lembram bem que o Ronaldinho Gaúcho tentou fazer uma brincadeira dessa para não deu muito certo, né? Então, ele não se deu muito bem. O Bolsonaro, a fuga do Bolsonaro é aquela porque o passaporte dele está retido. O asilo diplomático há de ser concedido por um governo que entender que ele está sofrendo uma perseguição no governo ditatorial. É muito complicado você fazer essa narrativa. Se ele for para os Estados Unidos, eu acredito que ele seja deportado. Se ele for para a Argentina, ele vai ser deportado. Bolsonaro, ele tá cada vez mais sem saída. Mais sem saída. Ele só pode fugir para quem não tem nenhum acordo de extradição. Então, se ele entrar na Embaixada da Hungria, ele vai mofar lá. Ele vai mofar na Embaixada da Hungria. Um caso parecido com Julian Assange, né? Não as causas, mas assim, o caso, a matéria em si. Sim, o estado físico que você está falando, né? Pode ser. Agora, nesse ato que teve aqui em São Paulo, houve um pessoal dessas mídias progressistas que se vestiu de camisa da seleção brasileira e foi tirar entrevistas e fizeram entrevistas fabulosas com a tia do Zap que lá estava. Fabulosa. Sobrou para o Bolsonaro, Sérgio, os Napoleão do Hospício. É quem está apoiando o Bolsonaro. Esse pessoal não tem consistência nenhuma para fazer movimento algum. Nenhuma. Se ele tivesse colocado 1 milhão de pessoas em Copacabana, como ele imaginou que pudesse colocar, seria uma outra conversa. Porque ele tentou fazer um emparelhamento do Supremo. E o resultado que ele conseguiu foi pífio. Os devotos de São Michelin não apareceram. Deixaram ele lá sozinho, foram queimar pneu em outro lugar. Agora, o que a gente tem que pensar é que Bolsonaro está cada vez mais isolado.
Ele está cada vez mais isolado. Ô Tardelli, se me Ele tá cada permite, vez mais. nós estamos caminhando para o final aqui, nosso tempo está acabando. Eu vou tentar fazer uma última questão, formular aqui para vocês dois mesmo, para a gente encerrar. Então, brevemente, se vocês puderem nos ajudar. Tem a equipe do Bolsonaro, o próprio Bolsonaro, tem tentado mimetizar a situação que o Lula enfrentou em 2018. Tá? Coloca-se no Moraes a pecha que colocava-se no Sérgio Moro, o isolamento, a falta de provas, a possível prisão do Jair Bolsonaro. Então há uma tentativa de mimetizar aquela situação. Eu queria, de forma rápida, assim, que vocês falassem, é uma boa estratégia? Tem diferenças as duas situações? E de que forma isso pode impactar o futuro do próprio bolsonarismo? Porque se Jair Bolsonaro concentra nele a hegemonia da extrema-direita e daqui a pouco ele pode ser preso, a esquerda nunca questionou a liderança do Lula, mas a extrema-direita já tem 9 candidatos para 2026. O que vocês pensam disso? Vai lá, Tardelli. Olha, eu acho, por exemplo, o Tarcísio esteve no Rio disputando a carniça viva, né? Um negócio horroroso. Assim, direito chama Pacta Corvina. Você está disputando a herança de quem não morreu. Certo? Nem o Caiado quis ir lá. Nem o Caiado. Ele teve um pouco mais de decência nesse aspecto, assim, sabe? O que está acontecendo, penso eu, né? O bolsonarismo, ele está num momento em que chegou no fim, ele se esgotou. E o neobolsonarismo, esse bolsonarismo que usa garfo e faca, que toma banho, que lava a mão antes de comer, certo? Que é o bolsonarismo sonhado pela Faria Lima, esse bolsonarismo não existe. Esse bolsonarismo não existe. Eles querem um bolsonarismo que não existe, Stélio. Não existe esse bolsonarismo civilizado. Bolsonarismo é o que o Bolsonaro é. O que eles adoram, eles detestam o Bolsonaro, mas amam o Paulo Guedes. É uma coisa assim, meio. Sabe? Nesse momento que eu acho que a gente tem que estar atravessando, o Bolsonaro é muito mais candidato a uma prisão que vai ser uma prisão que vai se estender muito. E uma das diferenças, vou de novo falar na liturgia do poder. Qual é o problema? Qual é a vantagem de você ser processado diretamente no Supremo? Você conhece os 11 juízes, você não está sujeito a infinidade de juízes de primeira instância. Você conhece aqueles 11, são esses 11 com que eu vou lidar. Qual é a parte terrível desse julgamento? Você não tem recurso. Você já está sendo julgado diretamente por Zeus. Você não tem como subir um Olimpo. Acabou. Então o processo ele começa e acaba, e acabou e fim de papo, não tem recurso para ele. Eu vou recorrer para o pleno, não existe isso, não tem esse recurso. Bolsonaro vive um momento agora em que lá no interior a gente diz a hora de nós beber água. Chegou. Acabou para ele. E ele vai submergir agora. Sim. Tardelli, desculpa, é que estamos caminhando bem pro final, preciso de uma avaliação rápida do João Pedro e devolver para Nara para encerrar o episódio de hoje. Eu concordo com o Tardelli, ele não tem muitas alternativas, já que as forças que o apoiavam, capital financeiro e um povão manipulado, estão fora do jogo. Então não adianta ficar se comparando, eu acho que chegou o fim. E do rapaz, até o filho dele abandonou, né? Sendo claro, deputado com toda a imunidade parlamentar. E não havia risco algum e fugiu. Fugiu, tá lá nos Estados Unidos numa boa. Então, até os filhos abandonaram, né? E agora, para terminar, então, para aproveitar, eu tô aqui torcendo que uma das maiores penas, que os orixás nos ajudem, dona Nara, para que uma das maiores penas seja pelo Augusto Nunes. Pelos crimes impunes que ele cometeu no Haiti e que a ONU, por ser também um organismo decadente, não teve coragem de abrir um processo aos comandantes da MINUSTAH, que inclusive um dos períodos foi ele o chefe. Só uma pequena... Augusto Heleno, né? O general Augusto Heleno. Augusto Nunes é um jornalista... Desculpe. Também merece suas punições. Também tem muito crime nas costas nesse processo, general. Mas acho que é o general Augusto Nunes. É isso aí.
Gente, quando a gente está falando sobre essas penalizações e o Stedley traz esse desejo de que a punição máxima aconteça para essas pessoas, o que a gente está falando aqui não é de opinião política, de lado de cá e lado de lá, nós estamos falando de defesa da democracia. Golpe de Estado, tentativa de golpe é uma coisa muito séria. E eu quero fazer só esse adendo antes da gente finalizar, viu, Stedley, que é importante que quem está nos ouvindo entenda a seriedade do momento que a gente viveu e a seriedade do momento que estamos vivendo agora, com este detalhamento passo para as nossas dicas culturais. Antes de ir para o Tardelli, eu vou conversar com o Stedley, já sei o que você traz para a gente, estou ansiosa pela sua dica. Qual é a sua recomendação cultural para a gente finalizar o nosso 3x4, Stedley? Eu trouxe a colinha para ser bem exato como é. Eu estou lendo um livro que recomendo a todos. Escrevo o que eu quero, de Steve Biko, que foi um dos grandes lutadores da África do Sul. Então faço isso, inclusive, em solidariedade ao povo da África do Sul, que tem tido uma posição muito firme em relação à solidariedade à Palestina e que o Trump agora está penalizando o país. A editora Veneta, e para quem não acompanhou a trajetória, Steve Biko foi assassinado pela CIA lá na África do Sul em 1977. Então, é um belo livro autobiográfico que nos ajuda a alimentar a resistência e a luta, já que eles enfrentaram o pior dos mundos, que foi o apartheid, que agora o governo de Israel impõe os mesmos métodos nazistas ao povo palestino. Vá lá, lê. Steve Biko te ajude. A morte dele é tenebrosa, né? É horrorosa essa imagem. Excelente recomendação. Roberto Tardelli, antes da sua recomendação, nós temos a nossa, porque na próxima segunda-feira, dia 31, às 7h, Tardelli lança o livro Ainda Não Mudou, Direito e Injustiça no Brasil, evento que ocorre na PUC, que fica na rua Monte Alegre, 984. O livro é uma revisão de uma obra que já existe, A Arte de Julgar Alguém, foi renomeado, portanto, a gente já tem o gabarito da obra original. Com certeza essa revisão deve estar incrível. Tardelli, vamos ter que convidar os nossos ouvintes e as nossas ouvintes a estarem lá presentes. E agora eu convido você a trazer mais uma recomendação artística e cultural pra gente. Bem, eu convido a todos, Stedley, você é um convidado de honra, por favor, não deixe de ir, certo? Não sou digno que entreis em minha morada, mas uma palavra sabe? Virou pastor agora. Minha dica cultural é Chico César no Sesc Pinheiro. Olha. Chico César, ele é a voz da resistência democrática no Brasil. Ele é um poeta que transcende, ele é um poeta que desafia, e ele é um poeta que tem perto dele seu irmão GG, que é um dos maiores líderes dos movimentos Sem Teto de São Paulo. Uma grande dica cultural para todos nós. Eu estarei lá no sábado, sem dúvida. Obrigada demais, Roberto Tardelli. Esteve conosco para avaliar e analisar este momento histórico que o Brasil está vivendo. Valeu, Tardelli. A gente espera você numa próxima, viu? Obrigado, estou à disposição. Adorei, amei. Estamos juntíssimo. João Pedro Stedley, obrigada demais por estar aqui ao meu ladinho mais uma vez. Adoro ter você no estúdio. Imagina, eu venho aqui só para tirar sarro do Igor e do seu São Paulo, que agora vai se especializar em esporte feminino, viu? Você que é uma feminista. Olha aí, eu vou acompanhar sem dúvida nenhuma. Bom, a gente chegou ao fim desse episódio e, obviamente, agradecendo muito a tua companhia. Vamos direto para os nossos créditos, porque temos que entregar o nosso, vamos chamar de dial figurativamente falando, para a nossa próxima atração, mas obrigada demais por estar aqui com a gente. Vamos para os créditos, senhor Fábio, que nos acompanha hoje. O 3x4 é apresentado por mim, Nara Lacerda, pelo meu colega de redação Igor Carvalho, tem direção de Camila Salmásio e os nossos comentaristas são Juliane Furno, João Pedro Stedley, José Genuíno, Joselício Júnior e Valério Arcari. Produção de Letícia Holanda, trilha sonora original de Alejandra Luciani, edição e sonorização hoje especialmente Fábio Balbier, a identidade visual é de Rafael Canoba, no Brasil de Fato, coordenação de redes sociais Rafaela Cury, coordenação de rádio e TV Muniz e Ravena, direção executiva de Nina Fidelis. Adoramos a sua companhia, você que está aí do outro lado, viu? Até semana que vem.